Bueno, que acompanha o senhor Gustavo Perassolo, representante da Sociedade dos Surdos de Caxias do Sul, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de 5 minutos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimento a todos os vereadores também e a todo o plenário, a toda a população, a todos que estão nos assistindo aqui presencialmente pelas redes sociais e a toda a cidade de Caxias do Sul, que temos muito orgulho em participarmos aqui da cidade. Eu quero fazer essa apresentação, então, para que todos saibam desse tema, que é importante para nós, é Setembro Azul, Setembro Surdo. Há mais de 15 anos atrás, foi criada através de uma lei da cidade aqui de Caxias do Sul. Essa organização, que foi o propositor também, o vereador Rafael Bueno, que até hoje, então, nós temos muito orgulho nesse protagonismo surdo para apresentar aqui na cidade de Caxias do Sul. Mas os surdos são uma comunidade menor, exatamente, como vocês podem imaginar, né? Mas queremos mostrar para vocês que temos esse protagonismo, então, que aí temos várias... Então, para mostrar para vocês o que é. Aqui, neste ano, então, eu vou apresentar todo esse nosso protagonismo, então, na nossa programação, através dessa Semana dos Surdos, na Sociedade de Caxias do Sul. Apresento a vocês, então, a nossa abertura. Ela aconteceu no dia de ontem. E começou, então, com esse tema, como foi fundada a Sociedade dos Surdos há 39 anos atrás. Através de muita luta, de muita história, estamos aí até hoje, né? Nessa luta, nesse protagonismo, nessa apresentação para toda a sociedade. Hoje, então, né, à noite teremos 2 irmãos surdos, né? E a outra terceira surda também, que é a Franciele. A Tainá e o Andrei são influencers digitais e a Franciele também. Eles têm milhares de seguidores e aí já participaram das Surdo Olimpíadas e são pessoas muito famosas dentro da comunidade surda e dentro de todo o Brasil, na verdade. Eles têm muito reconhecimento e estarão apresentando a palestra deles hoje. Então, vocês precisam entender e conhecer e saber o que há em tudo que esse movimento surdo faz. Na quarta-feira, então, teremos 2 pessoas que trabalham, né, 2 surdos que trabalham na escola Ellen Keller, que são muito influentes também na comunidade surda e a comunidade ouvinte, através da inclusão de toda a sociedade, através de brincadeiras, quiz, essas trocas de conhecimento e experiência, para que toda a comunidade participe também. Na quarta, então, teremos, no período da tarde, a Escola Infantil Divertidamente, em parceria com a escola Ellen Keller, e essa troca, né, de escola especial com escola inclusiva, linguística e sinais, língua de sinais. Na quinta-feira, então, dia 25, o grupo que vai apresentar, então, é um movimento novo, assim, através da tecnologia, o uso da fotografia, vídeos, edições, como funciona assim, esse ensino através da inclusão ouvintes e surdos que podem participar também. Na quinta-feira à tarde, o grupo da terceira idade, assim como, né, o pessoal também se apresentou ali antes, essa troca de experiência, que nós temos há 39 anos já criada a Sociedade dos Surdos, então nós temos vários surdos que também já estão na terceira idade e continuam nessa luta aí também apresentando, né, o protagonismo surdo. Na sexta-feira, temos então um projeto, né, através de uma parceria para melhor visibilidade, então, da EAI e mais a Sociedade de Surdos também. Esse protagonismo, então, de 2 pessoas surdas, sócios também da sociedade aqui em Caxias. A menina, então, é a Yasmin, ela mora em Bento Gonçalves, ela foi a primeira majestade ali na FENAVINHO,
E o nadador Kelvin também, que é sócio da sociedade, ele vai estar indo para Tóquio, agora em 2025. Vocês lembram que há 4 anos atrás a Surdo-Olimpíada aconteceu aqui em Caxias do Sul? E ele, então, é um representante da natação, né? E esse sonho nosso dessa modalidade ter acontecido toda aqui, das Surdo-Olimpíadas, agora o Kelvin vai lá para Tóquio, então ele já esteve aqui no plenário, inclusive, e vai a Tóquio, como nosso representante. No sábado, nós teremos a apresentação de teatro, através da professora Marisol também, é uma surda também. No sábado, então, teremos o segundo encontro, então, de alunos do Ellen Keller, e toda a comunidade surda estarão presentes, fazendo essas trocas. Gostaria de convidar a todos que pudessem participar, que tivessem interesse na nossa sociedade, então, para irem até lá, para conhecerem a comunidade surda, que fica ao lado do Emílio também, se tu quiser explicar, né? Agora, então, a nossa sociedade, então, a nossa luta é realmente uma comunidade muito menor. Mas, por outro lado, o que nós precisamos, né? Avisar para vocês de toda a nossa dificuldade. São anos de lutas. São os três poderes públicos. Ao lado da escola, então, ao lado da sociedade, nós temos a Escola Estadual Henrique Milho-Meyer. E atrás ali da nossa sociedade, temos um CRAS. E depois temos o Parcão. Vocês estão localizados onde fica? E aí a sociedade realmente, há muitos anos, nesses 39 anos, como falei para vocês, tem muitos estragos agora no local, ali no terreno. O muro ali, entre o Emílio, o muro já caiu. E está abandonado. E o que eu faço, né, enquanto representante dessa comunidade? Nós já pedimos, já entramos com questões judiciais, aí o muro lá do Emílio caiu, precisa ser retirado, precisa ser limpo, mas está lá, abandonado. E atrás, ali no CRAS, então foi feita toda uma reforma, e após a reforma, o nosso telhado quebrou, a sociedade alaga, e aí realmente, né, o poder público deve intervir com relação a isso. Então, não temos também segurança, as pessoas também são mal educadas, na verdade, porque está com pedras, lá para a Sociedade dos Surdos, tanto ali do Parcão como ali do Emílio. Então, nós precisamos ver o que é possível fazer para que seja realmente, eu peço, por favor, para que usem a consciência, para que façam as coisas sempre melhores, sempre apoiem a comunidade surda, por todos esses anos de luta, para a melhoria da nossa cidade, para esse orgulho que sentimos pela cidade de Caxias, que somos participantes também, cidadãos da comunidade. Certo? Então, eu agradeço muito esse espaço, a todos os ouvintes. Eu espero que nos visitem, espero que visitem a sociedade, para que conheçam todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Muito obrigada a todos, e desculpa pelo tempo, realmente, né, eu não tenho mais como falar.